Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, que a paz do Altíssimo Deus que instituiu o matrimônio e a família alcance o relacionamento conjugal de todos os casais que se tornaram parceiro do canal, mas também dos casais que estão chegando agora e me assistem pela primeira vez. A você, casal que está chegando agora, a você, esposo ou esposo, que individualmente está assistindo esse vídeo, sejam todos bem-vindos em Cristo Jesus. Quando se trata de relacionamento conjugal, e muitos pregadores irão falar de sabedoria quando é convidado para uma palestra, sempre eles vão para o Provérbio, capítulo 14, verso 1, que diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as próprias mãos. A pergunta que eu faço na questão da sabedoria dentro do relacionamento conjugal, no que diz respeito à edificação do lar, é só direcionada para a mulher? É só a mulher que deve ser sábia? É só a mulher, é só a esposa que deve usar de sabedoria na edificação do seu lar? Será que essa palavra também não é aplicado ao homem, ao esposo, para que ele também seja aquele que venha edificar o seu lar com sabedoria? Eu provo para você que o esposo também precisa de sabedoria na edificação do lar. Não é somente um dever da mulher, mas é um dever também do esposo. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, olha o que diz a palavra de Deus: do mesmo modo, o marido seja sábio. Eu gosto muito dessa versão. No convívio com as suas mulheres, tratando-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não seja impedido as suas orações. Na questão da oração aqui do esposo, ele precisa ter cuidado no tratamento da esposa, mas eu não vou levar para esse lado aqui. O tema que eu trago hoje é: marido sábio edifica a sua casa. Não é mulher sábia edifica a sua casa. O tema de hoje, repita aí comigo. Vamos lá. Marido sábio edifica a sua casa. A sabedoria dentro do relacionamento conjugal não é aplicado somente à esposa. É aplicado também ao marido. E quando eu trago esse tema, nós vamos falar de 5 características do esposo sábio na edificação do seu lar. Porque não é só a mulher que deve usar de sabedoria para edificar o seu lar. O esposo precisa ser sábio também na edificação. Lembrando que o esposo é o líder, é o cabeça da família. E nós iremos trazer aqui da primeira: amar a Deus. O homem sábio, o esposo sábio que usa de sabedoria, ele tem que amar a Deus. O bom marido põe Deus em primeiro lugar. Se ele quer edificar a sua família, se ele quer edificar o seu relacionamento conjugal, a sua casa, ele precisa colocar Deus em primeiro lugar. Ele procura fazer a vontade de Deus, ensinando a esposa e a sua família a fazer o mesmo. Ele não pode ensinar a esposa e a sua família a fazer o mesmo se ele não coloca Deus em primeiro lugar. Nós observamos na palavra de Deus em Mateus capítulo 6, verso 33, que diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas serão te acrescentadas. O esposo sábio que quer edificar a sua casa, ele coloca Deus em primeiro lugar, acima de tudo, acima do trabalho, acima de tudo que ele vai fazer, ele tem que colocar Deus em primeiro lugar. No Salmo 127, versículo 1 diz: se é o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Por mais que você use de sabedoria, mas se não tiver a presença de Deus na edificação da sua casa, você não edificará a sua casa de acordo com aquilo que você tem sonhado. Lembrando que a sabedoria é o quê? É algo importantíssimo para a nossa vida.
Em tudo enquanto nós iremos fazer, devemos fazer com sabedoria e principalmente na edificação do nosso lar. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, diz assim a palavra de Deus: e eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nós precisamos entender que nós devemos convidar Deus para fazer parte da nossa vida, do nosso relacionamento e principalmente na edificação do nosso lar. Porque não adianta você trabalhar, não adianta você lutar tanto, não adianta você acordar tarde, lutar, se Deus não estiver dentro do teu lar, edificando juntamente contigo, colocando ele em primeiro lugar. O homem sábio, ele busca o que? A direcionamento e ajuda de Deus para conduzir o seu casamento. O homem sábio que está aí na edificação do seu lar, ele procura a ajuda de Deus. De quem mais? Do Deus eterno que instituiu o matrimônio e a família. Se foi ele que instituiu o matrimônio e a família, nada mais justo e nada mais correto do que convidar ele para te ajudar na edificação do teu lar. Quando tu compra um carro, você faz o quê? Você vai ler o manual. A Bíblia é o manual em que vai lhe ajudar a edificar a tua vida conjugal. Vamos agora para o segundo ponto. Amor sacrificial. O homem sábio precisa amar a sua esposa, a sua família com sacrifício. O amor sacrificial é liderar, é servir. Você é o líder, mas como líder você precisa servir. Você está ali para servir a sua esposa, para servir a sua família. O bom marido ou marido sábio, ele se sacrifica por sua esposa. Ele não é egoísta, ele procura sempre o bem, o melhor para a sua família e principalmente para a sua esposa. Ele quer o melhor para ela, ele não pensa nele. Tudo que ele faz é pensando na esposa. Uma casa boa, procurar um emprego para dar o melhor. Tudo que ele quer é fazer a sua esposa feliz. E isso é bíblico, pastor Ezequiel. É bíblico. O bom marido, ele cuida da esposa como Jesus cuida diariamente, diuturnamente da igreja. Olha o que diz em Éfeso, capítulo 5, verso 25. Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Diariamente eu preciso me entregar pela minha esposa. Diariamente eu preciso me sacrificar pela minha esposa. Diariamente eu devo lutar pelo melhor dentro da minha casa. Cuidar da minha esposa, cuidar da minha família. Sacrificar-me pelo melhor da minha família. É isso que a Bíblia fala. Em Éfeso, capítulo 5, ainda no mesmo capítulo, versículo 28. Assim deve os maridos amar sua própria mulher, como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Eu faço uma pergunta para você, marido. Se você estiver em sã consciência, bem psicologicamente, tu vai fazer mal a ti mesmo? Claro que não. Tu vai fazer o melhor para ti. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Assim deve o marido amar a sua própria mulher, as suas próprias mulheres, como seu próprio corpo. Se tu zela do teu corpo, você precisa zelar do corpo da mulher. Se você zela pela tua saúde, você precisa zelar pela saúde da mulher. Se tu te veste bem, você precisa vestir bem a tua esposa. Se tu quer andar bem, tu tem que também fazer a tua esposa andar bem. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Eu não posso amar a mim mesmo se eu não mostrar que eu amo a minha esposa. Vamos lá, vamos mais em frente aqui. O outro, responsável e trabalhador. É um dever do homem trabalhar para sustentar o seu casamento, sustentar a sua esposa. Toda vez que eu vou realizar um casamento, na cerimônia de casamento, eu falo para o esposo: essa pessoa com quem você vai casar agora, que é noiva e agora a partir de agora passa a ser esposa, foi cuidado pelos pais. Em tudo, roupa, perfume, alimento,
saúde, creme, e se tratando de creme, a mulher gasta por completo. Então agora é responsabilidade do esposo. O bom marido, ou marido sábio, não é preguiçoso. Ele está lutando, trabalhando para trazer o melhor para dentro de casa. Ele não pensa nele. Ele pensa em trazer o melhor para a sua esposa. Ele trabalha em equipe com a sua esposa para sustentar e gerenciar a sua família. É uma equipe, lembre-se disso, esposo. Se você usa de sabedoria, você não deve ser dois gladiadores dentro de casa. O esposo e a esposa é uma equipe que está com o mesmo objetivo, tem o mesmo desejo, os mesmos sonhos. É claro que o esposo tem sonhos individuais, a esposa tem sonhos individuais, é claro. Mas quando se trata no relacionamento conjugal, os sonhos dos dois são mais importantes do que os sonhos individualistas, né? Ou do esposo ou da esposa. E o homem precisa trabalhar. Foi uma ordenança dada a Deus ao homem. Gênesis capítulo 3, verso 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e pó tornará. Ele não deu essa ordenança para a mulher. Do suor do rosto da mulher comerás. Ele não deu essa ordenança para a mulher. Ele deu para o homem. E o homem já tinha esposa, que era Eva. Isso não quer dizer que a mulher não possa ajudar, não possa trabalhar para ajudar dentro de casa, mas o dever é do esposo. Ele não foge do trabalho, que sabe que é muito importante para trazer harmonia dentro do lar. A questão financeira traz muita dificuldade para dentro do lar. Quando você passa por uma crise financeira, os espíritos malignos trabalham para trazer discussões, briga, por consequência da falta de alguma coisa dentro do lar, porque você não tem condições financeiras para comprar. Mas quando você trabalha, você coloca em primeiro lugar aquilo que é necessário. Provérbios 24, versículo 25 diz assim: termine primeiro o seu trabalho lá do céu aberto, deixe pronto a sua lavoura. Olha o que o provérbio está dizendo, vai logo lá para o trabalho. Termine o seu trabalho no céu aberto. Deixa pronta a tua lavoura. Depois constitua família. Depois vai edificar a família. Depois vai para dentro de casa. Você precisa ir de encontro às condições financeiras para trazer o melhor para dentro do lar. Carinho e parceria. O homem sábio, ele é carinhoso, ele é parceiro, ele é companheiro. Justamente nos tempos difíceis que o homem sábio, o marido sábio, ele brilha. É justamente na dificuldade que você esposa vai saber se você é sábio ou não. Porque quando as coisas estão bem, é bom demais. Filé mignon na geladeira, bom emprego, tudo dentro de casa. Agora nós temos que saber se você é sábio ou não é quando vem as adversidades da vida, as tribulações, as escassez, porque isso vai acontecer, ou já aconteceu, ou irá acontecer no teu e no meu relacionamento conjugal. O homem sábio, ele é cuidadoso com as suas palavras e ações para não machucar a sua esposa. Por quê? Porque a maioria dos homens, quando estão passando por dificuldade financeira, ou no trabalho, ou em qualquer outra área, ele descarrega na esposa. Ele trata ela mal, com grosseria, com palavras agressivas, que parece um torpedo na mente da esposa, que traz feridas na alma da esposa. E é muito cuidado, o homem sabe, ele é muito cuidadoso, ele tem um fruto do Espírito Santo que é o domínio próprio. Ele domina as suas emoções. Ele é sábio até mesmo nas suas próprias emoções. Ele usa de sabedoria para que não venha ofender a esposa e os filhos que estão dentro de casa. Colossenses capítulo 3, verso 19. Vós, marido, ame as vossas mulheres e não a trate com raiz de amargura, com ira, com raiva, amargamente.
Sempre tenha equilíbrio nessa situação. Você, esposa, vai saber se o teu homem é sábio ou não, se o teu esposo é sábio ou não, é justamente no momento das crises financeiras, das crises conjugal, das crises interpessoal. No momento de crise, é aí que você vai dizer assim para você mesmo: meu esposo é sábio. O marido, ele quando é sábio, ele errou, ele disse algo, porque nós somos falhos, todo homem é falho, imperfeito, ele disse algo que ofendeu a esposa, ele tem logo a sensibilidade, a humildade de ir ao encontro dela e pedir perdão. Isso não quer dizer que na sabedoria você não possa errar. O homem pode errar, mas se você, esposo, errou para com a sua esposa, disse palavras agressivas, vai de encontro a ela e peça perdão. Colossenses capítulo 3, verso 13, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa um do outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Então a esposa prontamente perdoa, porque o esposo foi de encontro à esposa por reconhecer que ofendeu ela com palavras ou com alguma atitude, com alguma situação, e ela ali recebe o perdão do esposo. Vamos agora para o último ponto: sabedoria e respeito. Precisamos entender que o homem sábio ele tem que usar de sabedoria, respeito e honra. Assim como o esposo deve respeitar e honrar o marido, assim como a esposa deve respeitar e honrar o marido deve honrar e respeitar a sua esposa. Respeito tem que ter mutualidade. Tem o esposo que só exige respeito, mas ele tem que entender que ele precisa respeitar a sua esposa também. Éfeso capítulo 5, verso 33 diz: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher respeite, reverencie ao seu marido. Está diretamente ligado ao marido, tá? Mas se aplica também à mulher. A mulher precisa ser respeitada, a mulher precisa ser honrada, a mulher precisa ser amada, a mulher precisa de carinho, assim como também você precisa. O marido sábio, o bom marido, o marido sábio, honra sua esposa e ajuda a florescer. Ele ajuda porque ele se sente bem e vê ela bem. Quando ela não está bem, ele também não está bem, porque ambos são uma só carne. Mas ele se sente bem, ele ajuda ela a florescer como uma planta viçosa, porque ele se sente bem a florescer. Isso exige o quê? Sabedoria, que o marido sábio pode encontrar em quem? Em Deus. Nós falamos no primeiro ponto, chamar Deus para dentro do lar. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, foi o que eu li no início. Do mesmo modo, o marido seja sábio no convívio com as suas mulheres, tratando-a com honra, com respeito, com dedicação, com cuidado, com tolerância, com paciência, com honra, parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam impedidas as vossas orações. Se você não trata a tua esposa da forma que nós estamos colocando aqui, a tua oração não sobe ao trono da graça. E tu também não é um homem sábio, não é um marido que usa de sabedoria na edificação do seu lar. Lembre-se, sabedoria não está somente direcionada à mulher na edificação da casa, principalmente ao homem. Que o Deus eterno te abençoe, te guarde, te proteja. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu comentário, seja você esposa ou esposo. Também nos ajude aí compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais. Ao mesmo tempo, se torne parceiro do canal. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.